Olá, eu sou o professor Marcelo Santiago e hoje eu queria falar um pouco sobre a filosofia política de Marx e Engels. Bem, já falamos numa aula anterior sobre as noções introdutórias da filosofia política e lá nós abordamos um pouco sobre a concepção marxista, sobre aí o que deveria ser a função do Estado. Bem, aquela primeira parte em que nós abordamos sobre a concepção marxista já nos dá pistas do que Marx e Engels aí vão entender com relação à filosofia, com relação à filosofia política e ao Estado, ao papel do Estado. E hoje nós vamos aí abordar mais uma vez, brevemente, falando aí o que eles pensam acerca desse assunto. Bem, ali Marx e Engels vai analisar que existe uma sociedade pré-civilizada e uma civilizada. Essa pré-civilizada é um momento onde a humanidade ela está no seu estado natural, né? Os homens estão aí nos seus estados naturais. As primeiras aldeias, as primeiras vilas começam a surgir aí, né? Os primeiros agrupamentos de seres humanos. Então, esse é o que eles chamam de sociedade pré-civilizada. Então, nesse modelo de sociedade pré-civilizada, nós temos aí funções administrativas que são executadas pelos membros da própria comunidade. Entretanto, quando nós temos a passagem desse tipo de sociedade para a sociedade civilizada, nós temos aí não mais os membros da comunidade fazendo isso, mas somente um grupo de pessoas que estão fazendo então a administração. E eles utilizam-se da força, tá? Muitas vezes até militar, para impor normas e organização para esta sociedade. Ora, é aí então que surge o Estado. O Estado ele surge no momento onde ele coincide com um desenvolvimento econômico, uma ascendência econômica de um grupo, né? E aí começam-se então as desigualdades de classe. Nós percebemos que algumas pessoas têm muito e outras têm pouco. Então começam a surgir os conflitos entre os exploradores e os explorados. Então essa constante luta de classes aqui, que é um termo muito utilizado por Marx, vai fazer com que essas brigas continuem existindo e o Estado que surge aí para normatizar e organizar a sociedade também possa, de certa forma, né, estar intervindo para solucionar essas desigualdades sociais. Mas o Estado, ao invés de intervir para solucionar essas desigualdades sociais, ele acaba sendo um instrumento de domínio de classe. E como isso? Porque para Marx e Engels, o Estado ele surge para administrar esses problemas causados pela forma antissocial excludente, né, que existe na sociedade, pelas diferenças de classe, mas ele acaba mantendo essas desigualdades. Ao invés dele, então, de fato, administrar e tentar solucionar essas desigualdades, ele acaba mantendo essas desigualdades e acaba, obviamente, sendo instrumento de domínio de classe. Que instrumento de domínio é esse? Um instrumento de domínio aonde aqueles exploradores usam-se da máquina pública, usam-se do Estado para continuar perpetuando-se no poder, né, e na ascensão e no desenvolvimento econômico, enquanto eles exploram outras pessoas que estão na camada mais baixa da sociedade. Então, de certa forma, o Estado ele passa a ser um instrumento de domínio de classe, de domínio da classe dos explorados, da classe daqueles que são menos favorecidos economicamente. Por essa razão, o Estado que surge aí, num primeiro momento, para estar tentando aí dar organização à sociedade, normatizando a sociedade, um Estado que surge para tentar administrar esses problemas advindos ou originados das desigualdades de classes, ele simplesmente mantém essas desigualdades. O Estado simplesmente ele serve como um instrumento de domínio da classe explorada. O ideal para ele é justamente que tenha uma igualdade de condições sociais. E a partir do momento que este objetivo for atingido, o Estado não precisa mais existir, tá? Porque a meta para Marx e Engels é isso aqui,
que tenha na sociedade a igualdade de condições sociais. Por essa razão, o Estado não tem necessidade de existir. O ideal é buscar isso aqui. O Estado, na verdade, ele serve como um instrumento de domínio. E ele não deve servir como um instrumento de domínio. Ele deve servir como um instrumento para dar conta desses problemas que existem da desigualdade de classe, né? Então, a medida... lembra até que quando eu falei ali na nossa última aula sobre as noções introdutórias, quando eu falava sobre a concepção marxista, eu sempre dizia que o objeto da concepção marxista é analisar qual tem sido o papel do Estado. E o papel do Estado tem sido esse, o instrumento de domínio de classe. Quando, na verdade, ele deveria ser um instrumento para tentar amenizar ou anular por completo as desigualdades das classes que existem, né? Então, por essa razão, se o Estado ele surge das desigualdades e mantém essas desigualdades, não há sentido continuar tendo esse Estado. É necessário, então, buscar essa igualdade de condições sociais para que, eliminando o Estado, nós possamos aí ter não mais esses problemas originados da desigualdade de classe. Então eu espero ter ajudado vocês um pouco da compreensão da filosofia política de Marx e Engels e eu vejo você na próxima.